pra cá. Eu vou ficar boa nisso. E eu só vou ficar boa nisso se eu treinar, né, gente? Então vamos lá, né? A gente passa um óleo de peroba na cara e vamos para o desafio de hoje. Boa noite, José. Boa noite, Dona Elza, senhora minha mãe. Boa noite, Cacau, companheiro de trabalho. Boa noite, Emília, Anderson. Ah, como eu amo vocês. Muito legal. Pessoal, eu vim aqui na live do Facebook, entrando ao vivo, porque eu estou estudando um tema aqui muito gostoso, na verdade, que eu estou assim empolgadérrima, né? Como uma verdadeira sanguínea faz quando começa algo e dificilmente termina, isso é uma luta constante. Mas eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que fala da vontade, o poder transformador da vontade. Quem queria saber o assunto de hoje, já está sabendo então. O poder transformador da vontade. Eu queria compartilhar com vocês que a vontade é uma estrutura do ser humano. Ela está em nós, ela faz parte dos vários eixos sustentadores da nossa vida. A vontade, ela faz parte da estrutura do ser humano e ela reina sobre a sua personalidade e sobre o seu temperamento, aquele jeitinho que só você suporta e que ninguém mais consegue lidar a não ser você mesmo. Então, olha só, como a vontade, ela reina sobre a sua personalidade, sobre o seu temperamento, ela é a rainha sobre si mesmo, porque ela reina sobre os seus instintos e sobre os seus impulsos. Há quanto tempo você não os domina? Há quanto tempo você não domina os seus instintos e os seus impulsos? Pois é, a vontade, ela reina sobre esses instintos e sobre os impulsos e ela reina sobre a sua personalidade e o seu temperamento. Afinal de contas, ela é uma estrutura do ser humano. Acontece que nem tudo são flores. E conforme o tempo foi passando, as palavras foram perdendo o seu real significado. E isso também aconteceu com a palavra vontade. Já acontece com a palavra amor há muito tempo, porque o amor é qualquer coisa na boca do povo, menos amor mesmo. O amor está sendo direcionado, está sendo verbalizado como aquela paixão, aquela força colérica, aquela paixão desvairada, aquela loucura. Mas amor não é isso. Mas é assim que as pessoas retratam o amor. Acontece que esse esvaziamento das palavras também aconteceu com a palavra vontade. E a vontade, ela agora é falada, ela é verbalizada como um desejo. Mas um desejo como uma vontade frustrada. Ai, tô com uma vontade de assistir uma série. Ai, tô com uma vontade de fazer um bolo. Ai, tô com uma vontade na casa da minha mãe. Percebem que tem uma conotação meio negativa aí? A vontade é diferente de desejo. E o desejo é uma vontade frustrada. Acontece que, para o nosso ganho, para a nossa felicidade, a vontade, ao longo do tempo, ela uniu-se a uma outra palavrinha, uma palavra que impulsiona a palavra vontade para o seu real significado. Ela se uniu à palavra força. E a força, nós sabemos que ela altera o estado de um corpo em repouso ou em movimento. E neste caso, ela altera ou ela impulsiona a palavra vontade para o seu real significado. Afinal de contas, quando a gente fala assim, ai, mas vamos ver quem tá aqui. Mas o Anderson tem muita força de vontade. A Elza, ela tem muita força de vontade. Olha como muda a conotação. Afinal de contas, a gente começa a identificar a força de vontade como uma pessoa determinada, uma pessoa que tem foco em seus objetivos, uma pessoa esforçada, uma pessoa que sabe o que quer. Então, graças à palavra força, a palavra vontade está voltando
a se aproximar do seu real significado. Porque ela coloca a palavra vontade mais perto do sentido da determinação e mais perto, por exemplo, de pessoas que estão focadas no seu objetivo. Enquanto a vontade ela é lúcida, perseverante, muito diferente do desejo, não é mesmo? E a vontade é duradoura, a lei do menor esforço, grava isso. Enquanto a vontade é lúcida, perseverante e duradoura, a lei do menor esforço, que eu chamo como lei do encosto, seja porque você se encosta ou seja porque você é encosto para outra pessoa, esta lei, ela é simplesmente debilitante e paralisadora, amputadora de sonhos e de realizações. A vontade, ela é perseverante e constante. A perseverança, ela está relacionada ao fazer sempre, a treinar, a praticar, a fazer sempre e cada vez mais e fazer bem. A constância, ela está relacionada a saber o porquê você faz. Quais são os motivos que levam você a realizar a vontade. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Um atleta, por exemplo, que quer ser campeão. O que ele precisa fazer para ser campeão? Ele não pode faltar no treino, de forma alguma. Perseverança. Um atleta que quer ser campeão, ele tem que ter constância. Para ser campeão, ele precisa ter constância. E aí eu estava aqui navegando em alguns perfis do Instagram e do Facebook na qual eu sigo e gosto e me identifico por conta das postagens que me interessam e me encantam e tudo mais. E em um deles estava o perfil da Daiane Camilo, técnica de ginástica rítmica do Clube aqui de Londrina, e a Camila Ferezin, que é técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. E ela escreveu assim no IG: eu odiava cada minuto do treino, mas dizia para mim mesmo: não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Gente, olha que riqueza! Eu não consegui marcar de quem era essa frase, mas eu consegui relacionar o ser atleta e o ser campeão com outras vertentes da vida. Então vamos supor que você não é atleta nem nunca será, mas que você queira fazer uma faculdade, fazer uma universidade ou mesmo terminá-la, quem já está incluído no processo. Então vamos fazer essa frase nesse sentido da faculdade? Eu odiava cada minuto da faculdade, cada aula virtual da quarentena, cada atividade que a professora me pedia para fazer. Mas eu dizia para mim mesmo: não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida com o seu diploma, com a sua formação profissional, que irá possibilitar você fazer mais dinheiro, você ser independente, você conquistar o seu espaço na sociedade. Ah, mas eu não quero ser faculdade. Me dê um outro exemplo. Suponhamos que você quer ser doutor, que você quer ser doutora. E aí vamos encaixar essa palavra então na nossa frase norteadora. Eu odiava cada artigo que eu tinha que ler em inglês. Eu odiava cada reunião do grupo de pesquisa. Mas eu dizia para mim mesmo: não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida sendo chamado de doutor. Se isso te satisfaz, canalize a sua vontade. Ah, mas eu não quero ter faculdade nem ser doutor. Eu quero ser milionário, eu quero ter dinheiro, eu quero ter bens. E aí vamos então adequar essa frase. Eu odiava cada coisa que eu precisava comprar e eu tive que abrir mão. Eu odiava os momentos em que as pessoas esbanjavam o seu dinheiro e eu guardava o meu arduamente. Mas eu dizia para mim mesmo: não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida como um milionário. Esses ideais pessoal, que eu estou colocando aqui como exemplo, eles não são projetos de vida. Eles são ideais humanos.
Porque ideal e projeto também têm diferenças. Os projetos, eles foram feitos para serem questionados, alterados, para andar em curvas, para serem, quando lá, arquivados e esquecidos. Já o ideal humano, ele não pode ser colocado em dúvida, porque ele é um ideal. A dúvida, ela te leva, como dito anteriormente, para a lei do encosto, para a lei do menor esforço, para a lei do ter tudo sem ter que se esforçar, para a lei de fazer cada vez menos para ter cada vez mais. A dúvida que te leva para a lei de encosto faz você falar assim: eu queria ser atleta, mas e se eu me lesionar? Eu queria até terminar a faculdade, mas e se eu reprovar? Eu queria tanto ser professor, mas e se eu errar com um aluno? Mas eu queria tanto ser milionário, ter dinheiro, mas e se eu for roubado, perseguido? Eu queria ser pastor, queria ser pastora, mas e se me matarem? Entende que a dúvida te debilita? Que a dúvida, ela amputa os seus sonhos, amputa as suas metas e as suas prioridades? Há momentos na vida, pessoal, que nós não podemos ter dúvidas. Nós precisamos olhar para o foco, olhar para o alvo e prosseguir. Se um alpinista tiver dúvida, ele jamais vai chegar no topo da montanha. Então, nem tudo deve ser questionado. Quem faria algo grande na dúvida? Olhe para os grandes nomes da história. Será que eles tiveram dúvidas? Leonardo da Vinci, mas e se minha obra não ficar boa? Mozart, e se eu destonar uma nota? Albert Einstein, e se eu estiver enganado? Não tinha dúvidas. Era a certeza, era a vontade canalizada para aquilo que é bom, justo e nobre. O próprio Deus, quando criou a terra, quando criou o mundo, e tudo que nele há, não tinha dúvidas. A diferença é que Deus tem por excelência o atributo de poder nas palavras. Ele fala e as coisas se fazem. Haja luz e houve luz. E nós não temos o poder da palavra, nós temos o poder das atitudes, do conhecimento, de mover o corpo em direção em controlar as nossas emoções, a dominar a nossa personalidade e o nosso temperamento. A vontade, ela se vira para encontrar meios para ser executada. Já o sofismo da dúvida debilita a vontade. A vontade, ela se impõe sobre as emoções. Ela não vive para si mesmo, ela diz a que veio. A vontade, ela quebra qualquer lógica. Ora, se não fosse assim, nós não tínhamos, por exemplo, mutilados fazendo palestras motivacionais de como você ser inteiro. A vontade canaliza em uma única direção aquilo que precisa ser realizado. Neste contexto, neste sentido, nesta história, o homem não é produto do meio. O homem é produto da sua vontade, que carrega consigo o entusiasmo ou a empolgação? O que a vontade carrega, pessoal? A empolgação e o entusiasmo também são palavras que precisam ter sentido e precisam ter significado. O entusiasmo, ele é mantido por toda a vida. Ele está com as mãos dadas com a vontade, porque a empolgação é cheia de altos e baixos. Ela depende do astral. É como se fosse a novela da Globo. Te alegra e ao mesmo tempo te faz chorar. Tem ciclos curtos. Não muda nada na história. O entusiasmo é o que dá a mão para a vontade e canaliza o feito para ser realizado. Bom, no rastro
do mundo, há indícios de vontade. Nós temos grandes feitos que compõem a nossa história. A vontade, ela deixa rastros não temporários, mas duradouros. Quando a nossa vontade, ela é bem forjada, não há pedra que a detê-la. Canalize a sua vontade para aquilo que é nobre, bom e justo, que eu falo que é o Noboju, nobre, bom e justo. A partir do momento que a vontade é o eixo sustentador ou a máquina propulsora do seu corpo, da sua atitude, das suas emoções e do seu conhecimento para realizar tal feito, você pode canalizar a sua vontade em direção ao que é justo, ao que é fraterno e ao que é honesto. Porque a vontade, ela é altruísta, ela é generosa, ela é humana, ela é divina, ela é virtuosa e ela é audaciosa. Porque ela se expõe a riscos e ela dá cara a tapas. E ela se sujeita às mais diferentes exposições para realizar-se. Afinal de contas, aonde há uma vontade, há um caminho. Lembre-se que uma vida sem vontade é um cemitério de sonhos abatidos. Uma outra coisa que eu gostaria também de fixar aqui é que a vontade, ela é soberana. Ela é o eixo que sustenta o corpo, as emoções, a atitude e o conhecimento. E você? Tem vontade do quê? Obrigada a todas pela audiência. Até mais.